Olá, amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho sobre Princípio de Karenina, de Afonso Cruz? Aguardo vocês. Bom, gente, vocês sabem o quanto eu adoro a escrita do Afonso Cruz. Tanto que esse já é o terceiro livro que nós lemos aqui no grupo Nossa Língua Portuguesa. E, assim, é cheio de prosa poética, é cheio de ensinamentos, sabe? A gente aprende lendo Afonso Cruz. Primeiro, eu queria destacar para vocês, foi uma coisa que me deixou intrigada a princípio também. Por que Princípio de Karenina? Pensei assim, tem algo a ver com a Karenina de Tolstói, né? Com certeza, Tolstói, né? É isso, com a Ana Karenina. E a primeira frase do livro é uma frase que também tem no livro de Tolstói. Eu seria muito infeliz num mundo feliz. Ela seria feliz em qualquer mundo. É assim que começa a história aqui. Bom, esse livro, ele conta a história, nós temos um narrador que, na verdade, ele está contando a história dele, tá? Ele começa contando de quando ele era menino, como que ele vivia. Ele nasceu com uma deformidade em um dos pés, o que não impedia ele de andar, mas ele andava meio manco, né? Que eles chamam de coxo. E isso, coitado, dificultou muito a vida dele, né? A mãe dele, ele era filho único, e a mãe dele o tratava assim, como se a deformidade dele fosse uma bênção. Olha só, uma coisa assim, só você lendo para você entender. Ao passo que o pai protegia-o e protegia a família, entre aspas, de tudo e de todos, porque ele achava que a partir do momento que você saísse de casa, você já estava em contato com o estrangeiro, com aquilo que você não conhece, com aquilo que você não sabe as reações, o que é verdade, não deixa de ser verdade. Porém, o pai dele esquecia-se que todos nós precisamos desse contato com o exterior, com o externo. Não há como você viver alheio a tudo isso, né? A menos que até existe, né? Mosteiros, né? Lugares onde missionários vivem sem contato, mas de qualquer forma é quase impossível, digamos assim. E ele vivia nessa, né? Ele tinha essa vida. Aí ele vai contando a história dele, a história que o pai dele, por exemplo, tinha horror de casa aberta. A casa tinha que ficar toda fechada. Eles abria por algum tempo a criada, que eles usavam o termo criada, e logo o pai pedia para fechar tudo, porque achava que ia todo mundo ficar contaminado com o que está do lado de fora. Sabe, uma coisa meio estranha, assim, meio uma fobia, né? E isso acabava passando para os integrantes da família. Olha só esse trecho. Havia breves e raros momentos em que a nossa casa sorria. Quando de manhã a criada da mealhada, que acredito seja um bairro ou uma cidade, não sei, abria as janelas para arejar a casa e as cortinas esvoaçavam. Ou quando eu me reclinava nos acordes, como se fossem divãs que a minha mãe tocava ao piano. Movia-me a velocidade da música, a velocidade do som. O pai nutria pelos acordes o sentimento oposto. Tenho a sensação de que a música o aleijava. Quando a minha mãe se alongava na prática, ele aproximava-se e dizia: um pouco de silêncio, por favor. E a casa, de repente, ficava triste e as cortinas deixavam de esvoaçar. Então, o pai dele era uma pessoa que tinha problemas psicológicos e acabou passando isso para o menino. A esposa, até para a empregada, entendeu? Mas enfim, apesar disso, há algumas coisas interessantes. Por exemplo, aqui, ó, mais um trecho.
Correr só se deve correr por absoluta necessidade, porque a nossa vida corre perigo porque estamos atrasados. A pontualidade é uma característica elementar do homem de bem. Isso era o pai dele falando para ele. Então, no que eu concordo, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente pontual. Mas nem por isso eu não deixo de correr. Do jeito que as nossas vidas hoje em dia são, eu acabo correndo para poder ser pontual. Eu achei interessante. Então, assim, é um livro que vai te fazer pensar muito, sabe, nas coisas da sua família também. Tem um trecho aqui em que ele, o pai, né, falava muito que as coisas que vinham do exterior vinham da Conchinchina. E isso me fez lembrar que o meu pai, quando ele queria se referir a um lugar longe, ele fala, fulano mora na Conchinchina. Ou assim, como esse pai aqui falava também, você vai comprar tal coisa, mas isso vem lá da Conchinchina. Ele queria dizer que era de um lugar muito longe. Pelo menos eu, quando criança, e até hoje, até ontem, quando eu pesquisei na internet, eu vi que não era bem isso, tá? Conchinchina existe. Tá? Ou existiu. É uma região ali próxima da China, naturalmente, quer ver? Onde mais ou menos, onde foi que eu vi? Onde mais ou menos se situa o Vietnã e o Camboja de hoje, né? E depois vocês vão ver que no livro é meio que isso também. Só que assim, ninguém sabia que existia. Eu achei muito interessante essa parte. E o pai dele falava isso, né? Bom, aí o tempo passa, ele vai crescendo, né? Vai se tornando um rapaz. Ele tinha um amigo que chamava, o apelido era 2 metros, mas o rapaz tinha só 1,64 m. Porque quando eles eram crianças, ele era o mais alto de todos e depois acabou ficando mais baixinho. Tem umas coisas assim, né? Muito interessantes. É divertido de você estar lendo. Eu só sei que é um livro rápido, né? Porque olha, as páginas, tem muita página em branco. Ele é dividido, os capítulos meio que divididos, como se fosse a Ana Karenina ou Karenina pensando. Bom, ele fica adulto, né? O pai dele sempre falava, olha, quando você estiver na época de namorar, escolha uma das meninas aqui da vila mesmo, da cidadezinha. Mas pai, não, porque não vá para o exterior, porque não vai dar certo. Tem que ser alguém daqui de perto. Bom, ele acaba casando com a filha do farmacêutico. Chamava-se Fernanda, a moça. Bom, mas ele casou com ela, mas não havia amor, sabe? Casou não por interesse também, porque eles não se fala em dinheiro aqui na história, né? E eles acabam sendo um casal meio infeliz. O pai dele falece, né? E ele fica como o chefe da casa. A mãe continua morando com eles, a empregada da mealhada, que ele fala, e ele leva a esposa para morar juntos. Só que eles têm uma vida rotineira, né? Aquilo mesmo. E ele acaba personalizando o próprio pai com as mesmas coisas, quer que se mantenha a casa fechada. Eu tô falando tudo isso para vocês verem o quanto uma educação severa, uma educação baseada, aqui nesse caso não sei exatamente no que, né, faz com a cabecinha das crianças. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como você cria seus filhos, com o exemplo que você dá em casa, porque a tendência é que a criança absorva isso, tanto coisas boas como coisas ruins. Pensem nisso. Eu sempre pensei nisso quando eu tinha meus filhos pequenos, eu sempre pensava, a gente tem que dar o exemplo em casa, conversar, sabe? Ser aquela mãe ou aquele pai amigo, não aquela mãe, aquele pai severo que vai pôr de castigo, que vai bater, não sei o que. Não, a criança não tem que ter medo de você, a criança tem que te admirar, né? Eu sempre pensei isso.
Graças a Deus, acho que eu criei muito bem os meus filhos. Mas enfim, e continua a história, vai passando o tempo, tal. Aí a criada da mealhada começou a ficar muito idosa, muito velhinha. E eles resolvem contratar uma outra criada, mais jovem, para ajudá-la. E é aí que a história realmente começa. O personagem principal, que vem a ser o nosso narrador, que se eu não me engano, a gente não fica sabendo o nome, agora que me ocorreu isso, a gente não fica sabendo o nome dele, né? Não, acho que não. Se alguém souber aí quem é do grupo, me fale. Eu não absorvi o nome dele. Bom, essa criada é uma mulher bonita, pelo que ele descreve aqui. E o que aconteceu com ele? Ele olha para ela, ele falou assim, eu a vejo, a sala encheu-se de luz quando ela adentrou a sala. Aí, na mesma hora, ele gritou para a mulher e a outra empregada, fechem as janelas. E elas falaram, estão fechadas. Sabe aquelas pessoas que emanam luz? Existe. Essa era uma. E ele fica encantado com aquilo, né? Aparentemente só ele vê que ela está emanando tanta luz e tal. Isso já o deixa encantado. E com o tempo ela vai cozinhando, ela cozinha muito bem e tal. Ele meio que se apaixona por essa moça. Compreendem? E ele não tinha um bom relacionamento com a esposa, assim, aquela coisa rotineira, como eu disse. Ele acaba se apaixonando de verdade. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. O livro inteiro é uma carta, né? Ele está contando, é uma carta, né? Um romance que ele deixou para a filha. E o final eu achei bastante triste, assim. E também a angústia toda dele, da procura por essa moça que depois acaba indo embora. Vocês vão ler, vocês vão ver. E pela filha dele, que ele também não conheceu, sabe? E é bonito e é triste ao mesmo tempo. E você tem sempre ele tem sempre um ou outro detalhe que vai te fazer bem, que vai te fazer pensar, sabe? Olha, escutem esse trecho. Esse trecho acho que eu fiz um short esses dias. É certo que existem infinitos lugares para estar errado, apenas um para estar certo. 2 e 2 têm um resultado correto e infinitos resultados errados. Ele fala um pouco de física quântica aqui, para vocês terem uma ideia. Existem inúmeras configurações para os cacos de vidros partidos, mas apenas uma para ter o copo original. Porém, a felicidade não obedece a essas regras. Estar no lugar errado pode ser fonte de felicidade. Não há condições certas para ser feliz. Existem condições propícias para se estar contente ou momentaneamente feliz, mas não para ser feliz. Todas as disposições dos cacos de vidro podem ser modelos de felicidade. Disposições imperfeitas, cada uma à sua maneira, mas felizes, cada uma à sua maneira. O que ele quis dizer com isso? Que o amor que ele estava sentindo por aquela mulher era imperfeito, não era correto, mas era o que fazia ele feliz. Vocês compreendem? Não existe felicidade na igualdade e na monotonia. As famílias felizes terão de ser imperfeitas. É impossível ser feliz sem dor. Como diz a música, pergunte ao seu orixá. O amor só é bom se doer. A vida é um desequilíbrio e sem essa instabilidade e assimetria, teríamos apenas um vazio de pedra. A vida que meu pai desejava, mas a vida que vale a pena ser vivida, precisa do desequilíbrio, de viajar, de abrir janelas. Eu achei assim o máximo, gente. E é isso mesmo, aquilo que eu estava comentando, né? Não adianta você, sei lá, pegar seus filhos e trancar dentro de casa seus filhos, seus animaizinhos, todos os seus bens e não ter contato com ninguém. Gente, não é por aí.
sabe? Se você mesmo se trancar dentro de si, não. Você precisa do contato, mesmo que isso vá te levar a algum tipo de infelicidade, mas você precisa se mexer, precisa viajar, precisa ler. Leitura é uma maneira de viajar, vocês concordam comigo? Bom, gente, fica aqui a dica de mais um livro sensacional do Afonso Cruz. Não vou contar tudo, é um livro fininho, mas não se enganem, você não lê assim tão rápido. Tem essas partes filosóficas que você tem que ler e reler. O meu tá todo rabiscado, ó. Ler e reler para poder fixar na sua mente e te fazer pensar. É essa a ideia. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de colocar o positivo aqui, comente, compartilhe. Me diz aqui se você já leu algo do Afonso Cruz. Gente, vocês têm que ler. Vamos comprar um poeta é maravilhoso. Flores é maravilhoso. E este é o terceiro que a gente lê aqui, tá? Mas eu já li outros, né? Os livros que devoraram meu pai foi meu primeiro Afonso Cruz, tá? Eu comprei numa feirinha por R$10. Foi uma das compras mais maravilhosas que eu já fiz na minha vida. Leiam, vocês vão amar. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau.